Olá, eu sou o Oblitai e hoje a gente vai conversar sobre investigações e sistemas de RPG investigativos. O que eu quero fazer nesse vídeo aqui basicamente é passar por alguns sistemas de RPG que eu conheço, que eu já joguei, que eu tenho contato, e conversar sobre como que funcionam as investigações nesses sistemas de RPG. Até porque eu acho que a gente sempre pode aprender mais, né, pegando um pouquinho ali de um RPG, pegando um pouquinho do outro e tal, para fazer a nossa base. Inclusive, esse mês aqui no canal eu quero trazer bastante coisa sobre investigações nas terças-feiras. Então, esse sistema aqui a gente vai dar uma olhada geral em tudo que os sistemas nos apresentam. Na próxima terça eu vou falar para vocês exatamente como eu faço uma investigação, dentro das minhas campanhas, qual é a técnica aí que eu utilizo e que, pelo menos na minha opinião, sempre deu certo, né? Eu sempre gostei, fiquei satisfeito. E depois nas outras eu vou explicar como que funciona aí o sistema de investigação em detalhes, né? Do Ordem Paranormal, como funciona o sistema do Cthulhu. E se vocês querem algum outro sistema de RPG aqui que fala bastante sobre investigação e que eu não conheço, eu posso estudar ele para trazer para cá como que a investigação funciona também. Acho que se a gente pegar um pouquinho de cada sistema ali, a gente consegue fazer algo bem legal para otimizar, né, melhorar as investigações aí das nossas campanhas, algo que eu gosto muito. Então, já curte aí, compartilha, se inscreva no canal, a gente tá com a meta de 10 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda, compartilha com seu amigo esse vídeo e vamos lá. Ordem Paranormal, obviamente, ele se propõe a fazer a investigação e sofre muita crítica por isso, e hoje a gente vai tentar entender melhor um pouco isso também. Quais são os sistemas e quais é a principal questão de investigação que esses sistemas têm? Na minha visão, tá? Na maioria das vezes, não sei se vocês concordam com essa opinião, deixa aí no comentário a opinião de vocês. Eu acho que a investigação, na maioria das vezes, ela fica muito a cargo do mestre de elaborar a linha investigativa e depende muito também dos jogadores de conseguirem fazer um raciocínio lógico em cima daquilo. Então, ou seja, os sistemas, na maioria das vezes, eles acabam empurrando completamente essa função pro mestre e pros jogadores se virarem ali para resolver meio que de uma forma mais intuitiva, né? Então eles não têm ali exatamente uma mecânica precisa de falando passo a passo de como que você vai fazer uma investigação. Isso é proposital ou não, eu não sei. Um dos principais sistemas de investigação que a gente tem dentro do mundo do RPG é chamado de Cthulhu. Até porque o próprio jogador dentro desse sistema, ele é conhecido como investigador. Ou seja, ele de fato é um sistema que se propõe muito a realizar ali investigações, tá? E como que o chamado de Cthulhu faz isso especificamente? Olha, eu vou dizer pra vocês que não tem também uma mecânica específica. O Cthulhu, ele não tem ali um passo a passo te dizendo a regra tal pra resolver a mecânica é isso. Mas o Cthulhu, ele é muito bom em trazer materiais para você estudar, né, principalmente o narrador, é claro, e descobrir como fazer uma boa investigação. Então o que eu quero dizer? O Cthulhu, ele não tem uma regra específica para você fazer investigação. A maioria das vezes você faz ali usando as perícias que o livro apresenta, e que são muitas, e chegando a uma pista e depois até um resultado e assim por diante. Mas ele é muito bom em dizer, em instruir o narrador a como fazer uma investigação no sentido amplo. Ou seja, olha, você tem que distribuir pistas, você precisa saber qual que é o resultado final daquela investigação, onde aquilo vai dar. Então ele é muito bom no sentido de escrever textos e não mecânicas de como você faz uma boa investigação. Muita coisa da investigação que eu faço hoje em dia, eu aprendi com o Cthulhu. Agora, uma coisa muito legal que o Cthulhu tem, que eu acho válido trazer aqui pra gente compartilhar essas informações sobre como melhorar as investigações dos nossos sistemas e tal, é o Guia do Investigador. Galera, esse aqui, o Guia do Investigador, ele é um guia pros jogadores de Call of Cthulhu. E lembra que eu falei que uma das minhas principais críticas é que, na maioria das vezes, os sistemas eles empurram muito pro narrador? Então, o Cthulhu, principalmente o Guia do Investigador, ele traz pra gente um capítulo muito legal falando sobre coisas que os investigadores, ou seja, os jogadores, podem fazer para tornar aquela investigação mais divertida. Vamos dar uma olhada? Se a gente desce aqui, ó, principalmente na questão do sumário, vocês vão ver que ele tem um capítulo só para isso, né? Só destinado a isso. A gente tem aqui no capítulo 7, a vida como investigador. E aí, galera, ele não vai, como eu disse, não vai trazer uma mecânica específica para investigação, mas ele vai trazer um capítulo explicando para os jogadores como você pode ser um bom investigador, né? O que você tem que fazer ali, como se comportar, digamos assim, numa cena de investigação, o que é muito legal. Então ele traz pra gente ali procedimentos investigativos, ele fala o passo a passo do que você, enquanto jogador, pode fazer numa investigação. Ele fala, olha, obter informações, que é você ir atrás de lugares que podem ali dar essas informações, então ele cita aqui pra gente bibliotecas, jornais, internet, registros civis, cemitérios e igrejas, investigações presenciais, fotografias.
Então, tudo isso que você vai fazer para levantar informações sobre o caso que você está investigando no RPG de mesa. Ele fala ali sobre observar e falar com envolvidos, que basicamente é aquilo de você conseguir testemunhas, né? Então, ele fala que como que você pode fazer isso, testemunhas, contatos, né, pessoas que você pode consultar sobre o caso que você está investigando e que eventualmente vão te ajudar a dar mais pistas para isso. Eu li um livro muito legal para isso, olha, Subornos, né, ele dá a dica, olha, às vezes você não tá conseguindo uma informação, você pode subornar alguém para ter aquela informação e tal, muito legal isso. E depois ele fala pra gente sobre a construção de plano e resolução, né, então olha, você precisa determinar ali o motivo do crime ou o propósito do crime, né, o porquê que aquela investigação tá acontecendo, e você arquitetar e executar um plano para tentar pegar o criminoso ou o responsável por aquilo. Então o Guia do Investigador, apesar dele não ter uma mecânica específica, ele traz pra gente um capítulo com um conteúdo muito legal para você aprimorar enquanto jogador ali as suas técnicas de investigação, né? Ele te dá um norte do que você pode fazer, isso é muito legal. Vamos ver mais? A gente tem também o Candela Obscura. O Candela Obscura ele é um sistema do Critical Role, né, o maior canal de RPG do mundo aí, que tem como objetivo também investigação. Ele até tem um pouco de semelhança ali com Ordem Paranormal, no sentido de ter uma organização que enfrenta coisas sobrenaturais, etc e tal. Então ele é sim um sistema que até certo ponto se propõe a realizar investigações. E o que ele traz pra gente, galera? Falando em detalhes pra vocês, se a gente vê aqui na questão do sumário, principalmente, ele fala sobre investigação, ele fala sobre investigação, mas não é exatamente igual o Cthulhu, né, que se debruça ali em explicar coisas investigativas e etc. Então o Candela Obscura, por mais que ele não tenha também nenhuma mecânica específica ali para você realizar a investigação, né, construir a investigação, coisas do tipo, ele tem o sistema aqui de iluminação, tá? O que significa esse sistema de iluminação? Ele consegue, tá, pelo menos para os jogadores, uma sensação de que eles estão avançando naquela investigação. Então eles têm aqui, olha, o que eles chamam de círculo de iluminação, certo? E aí, mecanicamente, você tem artifícios para aumentar essa iluminação ou diminuir ela conforme os jogadores se aproximam ou se distanciam daquelas pistas interessantes ou da resolução do caso. Eu acho muito legal esse exemplo aqui do Candela, porque por mais que ele não ajude o mestre a construir a investigação de uma forma mecânica, né, ele traz mais aquele contexto narrativo que o Cthulhu tem, que eu comentei, ele tem essa mecânica aqui de iluminação que vai demonstrando para os seus jogadores o quanto eles avançaram numa investigação. Eu acho isso aqui muito legal porque ele dá uma sensação de norte para os jogadores, tipo, olha, a gente tá no caminho certo, né, mais ou menos isso que vai andando e coisas do tipo. Então ele até fala aqui, olha, a iluminação representa as informações que o círculo, né, ou seja, os jogadores, possuem e o quão influente elas são. Então você começa ali o jogo sem iluminação e vai acumulando. Só que o grosso do desvendar aqui as investigações dentro do Candela Obscura, ele também é resolvido por perícia, tá? Então ele vai ali rola uma perícia e aí o narrador te fala o que você conseguiu com aquilo. Então não tem uma mecânica específica ali com relação a isso. O que mais que nós temos? Outro sistema que eu gosto bastante é Cultos Inomináveis. Ele não é um sistema tão conhecido assim, apesar de eu gostar bastante dele. Ele tem uma pegada de Cthulhu moderna, né? Uma pegada diferentona, assim. E ele também tem foco na investigação, né? Em que os jogadores, eles se propõem a investigação. Como que funciona aqui? No sumário ele fala alguma coisa sobre investigação? Ele não tem um capítulo específico para isso. Mas ele também traz dicas, assim como no Cthulhu, né, narrativas de como você pode desenvolver isso. E a maioria das coisas aqui no Cultos Inomináveis, ele é bem aberto. Então ele permite muito aquela questão da narrativa compartilhada, dos jogadores utilizarem a criatividade, coisa e tal. Mas eu achei interessante trazer esse ponto para vocês do Cultos Inomináveis para mostrar que também é um sistema que o principal meio de você resolver investigações é utilizando ali uma perícia que vai te apresentar uma pista, que vai te revelar alguma coisa, tá? Então ele não foge muito daquela receita. Então, até agora, por mais que a gente tenha, né, aqui essas particularidades que te ajudam na investigação, nenhum deles tem uma mecânica revolucionária. A gente tem um outro muito legal, que é o Rastro de Cthulhu. O Rastro de Cthulhu ele é um derivado aí do chamado de Cthulhu, não vou entrar muito nos detalhes, né? Inclusive ele usa outro sistema, que é esse sistema aqui do Gunshall, sei lá como pronuncia isso, mas ele tem sim uma esperteza ali na hora da investigação, que é muito interessante, tá? Se a gente desce aqui na questão dos sumários, principalmente, ele tem aqui esse capítulo que ele fala sobre pistas, testes e disputas. Então, assim, de fato, a investigação ela vai seguir aquele mesmo raciocínio que a gente vem tendo, de que você vai utilizar uma perícia para tentar te levar para uma pista e vai te levar para algum lugar. Mas o Rastro de Cthulhu, ele tem um negócio muito legal que eu acho que pode agregar aí na sua jogatina, que é a questão das habilidades, tá? Ele fala pra gente o seguinte, ó, primeiro de tudo, ele diz pra gente que para coletar pistas, você tem que fazer 3 coisas simples. Primeira coisa é você estar com o investigador num lugar onde uma informação de fato pode ser obtida, senão não adianta nada você ir naquele lugar em vão. Você ter a habilidade certa para descobrir aquela pista.
Isso reflete muito nas perícias, né, infelizmente. E depois dizer ao guardião, ao narrador, como que você vai utilizar, então, aquela perícia que você tem para descobrir aquela pista que está escondida naquele lugar. Então ele meio que faz a relação das coisas. Mas o Rastro de Cthulhu ele tem uma mecânica muito legal aqui, que é com relação aos gastos e benefícios. Ele tem aqui o que ele chama de habilidade investigativa, e que você pode gastar pontos para conseguir benefícios durante a investigação. E isso é muito legal, porque se o jogador estiver muito perdido, ele pode ajudar ele, né? Pode facilitar um pouco as coisas. Então, ele tem uma regra bem específica. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só explicando sobre ela, tá? Ela é um pouco extensa. Comenta aí se você deseja isso, que eu trago com o maior prazer do mundo. Mas, basicamente, ele fala o seguinte, olha... basicamente, o guardião ou o narrador, ele vai especificar que tipo de benefício você pode receber se gastar um ponto, ou que tipo de benefício você pode receber se gastar 2 pontos. E aí, você decide, né, que você acha que vale mais a pena para gastar esses pontos dessa... investigação, né, suas habilidades aí investigativa. E aí ele traz aqui uma lista de exemplos de benefícios que podem ser oferecidos em troca daqueles pontos, tá? Então vou pegar um aqui, por exemplo, olha, você descobre que o tanque de combustível do veículo foi perfurado antes que você saia com o carro. Então é um tipo de benefício que você pode receber. Ele tem ali essas habilidades que permitem isso, entre outras coisas, de pistas espalhadas pelo caminho. Então a gente vê aqui, mais uma vez, um sistema que não tem uma mecânica para te ajudar a construir a investigação, mas ele tem um detalhezinho muito legal que pode te ajudar a resolver a investigação, pensando aí nos seus jogadores. E por último, não menos importante, a gente tem o próprio Ordem Paranormal, que agora veio o Selbit aí, né, revelando que o livro de regras, ele realmente tem a intenção de um combate, mas o Ordem Paranormal, ainda assim, ele tem um capítulo destinado aqui à investigação, tá? E a gente vai dar uma olhada nele por cima. Eu vou trazer um vídeo explicando em detalhes aqui como que funciona a investigação, mas olha, lá na página 79 a gente fala sobre isso. Então, como que funciona a investigação dentro do Ordem Paranormal? Você vai ter uma ficha de investigação que vai te apresentar o caso, ele vai já deixar claro para você qual que é o objetivo que você tem dentro daquele caso e quais são as perguntas que precisam ser respondidas para que isso funcione. E aí ele vem trabalhando com sistemas de pistas, ou seja, você vai ter pistas básicas que são essenciais para você ir para algum lugar, inclusive o grupo já começa com uma pista básica e você também, assim como os outros sistemas, vai resolver isso com uma perícia. Você vai rolar uma perícia para ver se encontra alguma coisa que te leva até algum resultado, né? Essa é vocês podem ver aí, é o básico de todos os sistemas de RPG, né? E você tem também pistas complementares que vão te dar mais detalhes ali dentro de uma cena de investigação do que pode ser feito. Ele até fala, né, ó, que as cenas, o ideal é que as cenas tenham um número específico de pistas definidos que os jogadores podem vasculhar para encontrar. E ele traz aqui pra gente também falando sobre cenas de investigação. Então, por mais que o sistema de ordem ele não tenha ali uma mecânica para construir uma investigação complexa, ele tem um capítulo falando sobre coisas que você pode utilizar na sua investigação para deixar ela menos monótona, o que eu acho bem legal, né? Então ele fala pra gente aqui que dentro de uma cena de investigação, você tem ações de investigação. Quais são essas ações? Procurar pista, que aí basicamente é tudo que a gente já viu até agora, né? Você vai utilizar uma perícia para tentar, né, ver se você passa no teste e aí você descobre alguma coisa. Ele até fala que se você, dependendo do tipo de pista que você quer procurar, a dificuldade ela é maior. E ele tem outras ações aqui também que podem ajudar, mas mecanicamente sempre trabalhando com isso. Olha, para você conseguir essa pista, você tem que passar num teste com essa dificuldade. E aí os jogadores podem fazer ações envolvendo essa dificuldade para diminuí-la ou ajudar o seu companheiro aí a chegar naquela pista. Então, um vai fazer o procurar pistas, rolar uma perícia para descobrir, né, tentar chegar naquela dificuldade do teste. Outro pode facilitar a investigação, então ele vai usar ali uma perícia para tentar reduzir aquela CD, né, aquela dificuldade do teste, digamos assim. E você também pode utilizar habilidades e itens ou ajudar, olha aí. Você pode ajudar numa ação de investigação para facilitar também um pouco o teste para o seu amiguinho. Então ele trabalha num sistema meio nesse sentido, né? A mecânica é meio que essa. Você tem, para achar aquela pista, tem essa dificuldade do teste que você precisa atingir e os seus amigos podem te ajudar a diminuir ela. E ele tem uma questão bem legal aqui também, que é da urgência em investigação. Então ele cria ali meio que um cronômetro de turnos dentro daquela cena que tem que fazer a sua investigação andar. Se você não anda naquela quantidade de turnos, você vai ter ali algum prejuízo, né? Isso torna a investigação ela um pouco mais claustrofóbica, mais urgente, dá um sentido de pressa ali para os jogadores, que pode ou não funcionar, né? Vai muito da experiência de cada um, mas ele tem essa proposta também de urgência nas investigações, depois ele já parte pro combate. Como eu disse, eu vou explicar tudo pra vocês num vídeo próprio de Ordem Paranormal. E o suplemento Sobrevivendo ao Horror, por último, que eu queria abordar com vocês, que ele também traz melhorias aí na mecânica de investigação
proposta pro Ordem Paranormal. Vamos dar uma olhada nelas? Aqui ele tem novas regras, ele tem a questão aqui de novas ações de investigação. Lembra que eu falei que dentro do Ordem a gente trabalha com uma cena de investigação, em que você vai tentar procurar por aquela pista. Aqui ele traz outras opções, além de procurar pistas que a gente viu, qualquer outra, facilitar a investigação e ajudar. Ele traz aqui o busca obstinada, ele traz o recapitular e o compartilhar informações, que basicamente são coisas que você vai utilizar para desvendar aquela pista que foi descoberta ou para descobrir aquela pista que até então está oculta, né? E aí ele traz aqui o que eu acho mais legal dentro do suplemento, na minha opinião, que são os eventos de investigação. Ele traz eventos aleatórios que podem ser utilizados na cena de investigação, que vai tornar ali as coisas um pouco mais caóticas, né? Vai quebrar realmente, como eu disse, a monotonia de uma investigação só na base do roleplay e coisas do tipo e tal. Então, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês, né? Qual que é o cômputo geral, né? Qual é o resultado disso tudo que a gente tem? Se a gente analisa todos os sistemas aí de investigação pelo qual a gente passou por esse vídeo, a gente vai perceber que todos eles trabalham numa questão de utilizar perícias para encontrar uma pista e aquela pista vai te levar a um resultado, tá? Então todos eles têm essa mecânica de investigação, só que eles têm particularidades que vão acrescentar ou diminuir aí a dificuldade da sua investigação, né? Então, como eu falei, o Cthulhu ele tem o guia do investigador, que eu acho muito legal para localizar melhor os seus jogadores, como eles podem fazer. O Candela Obscura tem ali o sistema da iluminação, que vai fazer com que os seus jogadores percebam o quanto eles estão avançando, se eles estão indo no caminho certo ou não. Cultos Inomináveis não tem nada tão interessante, infelizmente. E aqui o Rastro de Cthulhu ele tem essa questão dos pontos, né, de habilidade que você pode utilizar para ganhar benefícios durante a investigação. Mas o Ordem, se a gente parar para pensar, ele tem ali vários elementos que vão ajudar a quebrar a monotonia, principalmente considerando o suplemento sobrevivendo ao horror, né? Então o Ordem ele trabalha com essas cenas de investigação e ações que você pode tomar dentro daquilo. Mas o que eu quero dizer, acima de tudo, e esse é o grande resultado do vídeo, é que percebam que a investigação, galera, dentro do RPG de mesa, ela tá muito mais ligada ao contexto da história que a gente tá jogando, tá? E como que o narrador vai desenvolver aquilo. Então, a investigação ela é muito mais ligada à história e como os jogadores fazem do que a uma questão mecânica. Porque a mecânica, o grosso, não tem como fugir muito disso, né? Você vai utilizar uma perícia para tentar descobrir uma pista que vai te levar para algum lugar. E a história é que dá o grande trunfo aí da investigação. É por isso que no próximo vídeo aqui do canal, da terça-feira que vem, eu vou ensinar vocês, né, como que eu vou dividir com vocês o modo como eu faço investigações dentro das minhas campanhas. Talvez pode ser que te ajude alguma coisa aí na sua campanha, talvez não, mas vai servir pra gente trocar uma ideia. Nesse vídeo aqui eu quero que você compartilhe com a gente, comenta aí, que tipo de mecânica você utiliza dentro da sua investigação para deixar ela mais interessante. Eu trouxe aqui várias que podem ou não servir como uma fonte de inspiração, né? Então, recomendar o guia do investigador para os seus jogadores, utilizar ali o sistema de iluminação nas suas investigações, não sei que tipo de coisa que você gosta de fazer, mas fica aí, então, essas dicas para você melhorar, e semana que vem eu vou trazer como eu faço as minhas, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, obrigado e tchau!